Olá, olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Quem é esta pessoa que apareceu aqui, que mudou, pintou os cabelos? Sou eu, gente. A pessoa deu uma mudada que às vezes é bom. Bom, mais um dia de Mary Me Ajuda. Toda semana estamos aqui, toda terça e quinta, às 6 horas da tarde. Se você tá vendo este vídeo pelo Instagram, lembra de curtir, manda para quem você acha que possa interessar. E se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, lembra de dar o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece, porque vale a pena, que a gente sempre vem aqui falando sobre dança do ventre e fisioterapia. Certo? Bom, seguinte, deixa eu me apresentar então aqui pra vocês. Quem sou eu, né? Meu nome é Mary Hesler, sou fisioterapeuta, instrutora de pilates e treinamento funcional, pós-graduanda em medicina tradicional chinesa, bailarina de dança do ventre desde 2007, diretora do grupo Gawase e criadora do Physio Belly Dancer, que é a dança do ventre a fisioterapia em prol da dança do ventre. Hoje o assunto que eu venho trazendo pra gente conversar um pouquinho é fascite plantar em bailarinos. Bom, é um assunto que eu tenho bastante autoridade pra falar aqui. Quem me conhece, quem conhece minha história já sabe disso. Sabe do porquê que eu fui atrás de começar a fazer fisioterapia, de ir pra faculdade de fisioterapia, porque eu passei por um momento aí da minha vida, quando eu era adolescente, que eu fiquei 6 meses de cadeira de roda, né, de muleta, bota ortopédica e tudo mais, para conseguir voltar a andar. E isso surgiu, esse acontecimento surgiu depois de uma lesão que eu tive, que foi uma ruptura de fáscia plantar. Bom, mas até chegar à ruptura de fáscia plantar, a gente tem um caminho aí a ser percorrido, que é da inflamação. E essa inflamação está muito mais presente dentro da dança do que a gente imagina. Então, hoje é o dia que você vai sair aqui expert em fascite plantar, vai saber como prevenir, o que a gente pode fazer, como que a gente pode utilizar a própria dança do ventre para melhorar a fascite plantar. Olha só que loucura. Então, vem comigo. Bom, acontece que muitos casos, acontece muito, da gente encontrar bailarinos vou focar na dança do ventre porque é a minha área, certo? Da gente encontrar bailarinas que acabem sentindo e se queixando de fascite plantar, de dor no meio da sola do pé. Isso acontece por alguns motivos, tá? É claro que o meu caso, ele é um pouquinho diferente, ele não é um caso de inflamação que veio com o tempo, mas eu nasci com um erro de fábrica, vamos dizer assim. Eu nasci com a minha face encurtada, o que acabou gerando, então, uma inflamação ao longo dos anos. Mas a gente não vai focar aqui em quem nasce com este problema, mas sim adquirindo com base no tempo, tá? Quem faz dança do ventre, vou focar na dança do ventre, já falei aqui pra vocês, acaba encontrando aí depois de uns anos esse problema. A maioria dos casos que a gente encontra deste problema de inflamação da fáscia plantar é por conta de encurtamento de músculo da panturrilha ou usar excessivamente este músculo da panturrilha, que a gente vai ver aqui, então calma, respira, que a gente vai dar uma olhada aqui quais são esses músculos, o porquê que isso acontece, mas focando em dança do ventre, tanto com os bailarinos que dançam descalços ou com salto, a gente tem 2 problemas que acabam acometendo. Se a gente dança muito de pé descalço, a gente acaba tendo, querendo ou não, uma utilização excessiva dos meus músculos da panturrilha, pra gente conseguir ficar em meia ponta, girar, fazer acontecer. E também o impacto que a gente acaba causando em cima desse meu pé, que tá com o meu pé no chão. Então, pulos, impacto, quedas e tudo mais que a gente tem, a gente acaba então estressando essa nossa sola do pé quando a gente está dançando de pé descalço. Mary, mas eu danço nos Emirados, eu danço no exterior, ou eu gosto de dançar com salto alto. E aí, isso pode me ajudar? Não, gente, aí é que tá.
O que acontece, tá? Quem tem fascite plantar e acaba, ou não tem, mas acabou adquirindo com o tempo uma fascite plantar, uma inflamação da sola do pé, quem usa salto alto tende a ter mais ainda o encurtamento dessa panturrilha, dessas musculaturas da panturrilha. Então, se você já tem dor, usa... Ai, obrigada, meu amor! Se você faz uso de salto alto pra dançar e você sente dor em panturrilha e sente dor em fáscia plantar, o que eu recomendo a você é focar em alongamentos, porque, na verdade, o salto só tá piorando a sua condição. Mas, respira, porque a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá pra gente debater um pouquinho mais sobre... Opa! Um pouquinho mais sobre essa questão. Bom, vocês sabem que eu estou de muleta, continuo de muleta, então a live hoje ela vai ser mais teórica, vou mostrar pra vocês os casos, peguei aqui imagens e tudo mais pra vocês não ficarem um pouco perdidos, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, é só clicar nesse ponto de interrogação aqui embaixo e me mandar que a gente responde assim que a gente conseguir. Bom, vamos pro início, né? Peguei algumas figuras pra gente ver. E eu quero mostrar primeiro, antes de tudo, pra vocês, aqui, ó. Eu consegui uma figurinha, uma foto, na verdade, do corpo humano de verdade. Então, essa foto daqui é o corpo humano, não é uma figurinha, né? Aqui a gente tem duas coisas. Nessa primeira parte aqui a gente tem mostrando o gastrocnêmio, que é essa musculatura que na segunda imagem eles retiram da frente. E o sólio que fica na parte de trás. O gastrocnêmio a gente tem a cabeça longa e a cabeça curta, que são esses dois bifinhos, vamos dizer assim, que aparecem aqui na nossa panturrilha. E na parte de baixo, então, a gente tem o sólio. Essas três musculaturas são as musculaturas que formam, então, os nossos músculos da panturrilha. Vamos escolher outro aqui para mostrar para vocês. Gosto de figurinha, porque daí vocês conseguem identificar bem, mesmo eu não conseguindo ficar de pé. Ó, aqui também mostra para vocês verem, ó, gastrocnêmio, que é esses dois gomos grandes, e o sólio que fica embaixo. E agora eu quero que vocês notem bem no que eu vou mostrar agora, porque eu vou focar bastante no tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles é o tendão mais grosso e mais potente do nosso corpo humano. Então, quando acontece, por exemplo, eu tenho o Leandro, que é o meu amigo, meu paciente, ele acabou rompendo o tendão de Aquiles e isso então acaba gerando uma compensação em todo o corpo humano, tá? Romper o tendão de Aquiles, digo pra vocês que não é uma coisa muito legal de acontecer. Mas nosso corpo, ele é revestido de fáscias pelo corpo inteiro. Então a gente tem uma fáscia que recobre nossos músculos, tendões, ossos, tudo, desde a nossa cabeça e se insere lá nos nossos dedos do pé. Então ela sai daqui de cima e se insere lá no nosso dedo. Não tem como, a gente até tem, pra quem gosta dessa área e quer procurar mais a fundo isso aí, a gente chama isso de trilhos anatômicos, que a gente mostra que tudo no nosso corpo tá interligado. Não tem como eu mexer, por exemplo, o meu dedão do pé se a minha língua não acabar mexendo também. Então tudo tá conectado, interligado. E o tendão de Aquiles, eu quero mostrar pra vocês, focar nesse tendão, pra mostrar o seguinte: muitas pessoas não sabem, e aqui eu vou dar a morta pra vocês, porque todo o meu trabalho de conclusão de curso, um trabalho também que eu acabei sendo convidada até pra apresentar na PUC, numa feira da educação física, que eu apresentei junto esse trabalho de fascite plantar. O que acontece é que é o seguinte: normalmente a fáscia plantar, a fáscia lá do nosso pé, ela acaba inflamando por consequência da minha utilização da panturrilha, tá? Então o que acontece? Quando eu tenho, agora vai ter que ser, eu quero que vocês comecem a imaginar, tá? Quando
a gente começa a utilizar muito os músculos da panturrilha, como a gente tem, por exemplo, quem trabalha, quem leva a dança como profissão, né? A gente acaba tendo muita dança na nossa carga horária de dança na nossa semana. Quem trabalha, então, com dança todo santo dia sabe bem disso. O que acontece? A gente acaba utilizando muito essa musculatura. Lembra do tendão de Aquiles que eu mostrei, que eu falei pra vocês antes, né? Quando a gente acaba utilizando muito dessa musculatura, a gente acaba gerando um estresse. Aí é quando começa a acontecer contratura, tensão muscular, trigger point, entre um monte de coisa que a gente começa a ver nessa nossa panturrilha. Bom, usamos muito a musculatura da panturrilha, certo? Ela vai gerar tensões e contraturas, certo? Essas tensões e contraturas vão encurtar essa musculatura, elas vão gerar tensão. Então pensa, aqui tá a minha batata da perna, né? A minha panturrilha. Aí vamos dizer que esse calombinho que esteja aqui, ó, que tem aqui, é uma contratura muscular. Vocês conseguem identificar que essa bolinha que se criou aqui, que é uma contratura, ela puxou essa fibra. Porque inosou aqui, né? Então ela puxou essa fibra. Quando ela puxa essa fibra, ela começa a puxar essa fibra, a fibra do lado, a fibra do outro lado, e a gente começa a aumentar a tensão dessas fibras. Só que lembra que eu falei pra vocês que tudo no nosso corpo humano é interligado? Pois é. Então, o que acontece? Quando essas fibras, elas começam a puxar, lembra do tendão de Aquiles? Começa a puxar o nosso tendão também. E o nosso tendão, ele vai para baixo do nosso pé e se transforma em fáscia. Então, a fáscia nada mais é do que o prolongamento do nosso tendão, que depois do tendão vira os músculos da panturrilha e depois vai subindo por toda a minha parte posterior da perna. Então, isquios tibiais, glúteos, coluna, lombar, até a nossa cabeça. Então, ela pega toda a parte de trás. Mary, aonde é que eu quero chegar com isso? O que eu quero chegar é que é o seguinte, a gente não tem como focar, quando a gente está falando em fascite plantar, só no nosso pé. Porque o principal problema não está no pé, está na panturrilha. É estresse de musculatura que acaba aumentando essa tensão no pé, na panturrilha, puxando então essa fáscia do pé. Mas, Mary, por que então a fáscia acaba inflamando? Bom, gente, pensa o seguinte, toda a minha descarga de peso está em cima do meu pé. Certo? Por que acaba que a panturrilha não acaba gritando e pedindo socorro? Porque a panturrilha, ela recebe muito sangue. Ela tem uma musculatura que consegue se tensionar de um lado, encurtar de outro. Só que a minha descarga não tá em cima da panturrilha, tá em cima do meu pé. Toda a minha descarga tá em cima do meu pé. Agora pensa quem usa salto alto, que bailarina aí que dança de salto alto. Tu acaba tendo um aumento de tensão nessa panturrilha, acaba repuxando a fáscia na sola do pé e salto alto em cima. Então, assim, o salto alto, ele acaba sendo uma ajuda, tá? Porque a utilização do salto, enquanto você está no salto, acaba sendo muito mais difícil ter uma ruptura. Mas acaba indo contra a inflamação, porque acaba piorando a inflamação para a gente gerar um encurtamento maior ainda da panturrilha. E a gente acaba, vamos dizer assim, piorando essa condição de alongamento da panturrilha, o que acaba levando muito mais a um caso de ruptura. Mary, mas no seu caso, né? O seu caso, eu acabei tendo uma ruptura e quando eu voltei a andar, eu só consegui voltar a andar de salto para depois pisar no chão. Depois conseguir pisar com o meu pé todo. Por quê? O salto acaba gerando um encurtamento de tendão, ligamento, musculatura. Certo? Todo mundo entende isso. Quando eu coloco o meu calcanhar para cima e fico em meia ponta, eu tenho um encurtamento dessa minha musculatura. Só que quando a gente rompe, ou a gente tá com inflamação, a gente tá com muita dor, a gente coloca o nosso pé em encurtamento. A gente coloca as nossas musculaturas em encurtamento. Então, a utilização do salto, ela é ótima para conseguir voltar a andar, mas ela é péssima quando a gente fala em tratamento, certo?
Vou um pouquinho mais à frente, então, pra vocês. E, gente, tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu tenho bastante respaldo pra falar, porque a pessoa aqui sofreu, né? Ó, Mary, como é que eu sei que eu tenho fascite plantar? Bom, você pode se perguntar algumas... Vou colocar alguns testes, aí você vai assinalando pra ver se tá ok ou não, tá? Você se levantou da cama, pisou no chão e sentiu uma dor que parece que seu pé tá rasgando na sola? Ponto positivo pra dor. Mary, eu começo a sentir a minha parte da frente da canela, da panturrilha, na frente, na canela mesmo, arder conforme eu ande. Mais um ponto positivo. Mary, eu sinto muita cãibra em panturrilha. Mais um ponto positivo. Então tem algumas coisinhas que a gente começa a perceber no nosso dia a dia, que a gente começa a pensar, posso estar com fascite plantar. A área da dor da fascite plantar não existe muita regra, tá? Se vocês forem pesquisar no Google, vocês vão ver que a maioria vai dar na parte posterior do pé, perto do calcanhar, essa dor. Só que não é regra, porque eu, Mary, acabei rompendo a minha face plantar na parte anterior do meu pé, na parte da frente. Então não existe, é na parte de trás. Não, isso aí é regra, não existe regra, tá? Até porque na parte de trás pode ser muito bem confundida com esporão de calcânio. Então, dá uma segurada, calma, precisa sim de uma avaliação, precisa sim de um exame de imagem pra gente saber se é ou não fascite plantar, certo? Mas tem algumas coisinhas que é meio de praxe. Vamos ver se eu tenho uma outra figurinha pra mostrar pra vocês entenderem ainda mais. Não. Então, é o seguinte. Explicado pra vocês, então, o que é a fascite plantar. Normalmente acometem mais mulheres do que homens, tá? E na maioria das vezes, pessoas que têm um pé plano, pé chato. Sabe aquele pé que não tem o arco? Então, tipo o meu. O meu é tipo isso. Então, quem não tem o arco, que tem o arco caído, tem mais probabilidade de ter inflamação da fáscia plantar, justamente porque a gente acaba gerando muito impacto nessa fáscia. Por que ocorre, né? Então, tem alguns porquês. Um pode ser genética, pode ser de nascença, como foi o meu caso. Mary, e daí, de nascença, o que eu posso fazer, gente? Deixa eu falar um negócio pra vocês, nada. Mary, mas a físio vai te tirar a dor, tá? Mas não vai resolver o teu problema. Quando a gente tem de nascença, não tem muito o que a gente fazer. A não ser esperar romper. Mas são pouquíssimos os casos que isso acontece de ter um encurtamento de fáscia de nascença, como é o meu caso, tá? Na maioria dos casos é adquirido ao longo do tempo por muito estresse em cima dessa musculatura e em cima dessa fáscia. Bom, muito impacto na sola do pé, ficar muito tempo de pé, carregando peso, deixa eu ver mais, andar muito tempo descalço, andar muito tempo de salto, ou seja, não tem, não dá pra gente pensar em extremismos, né? Tem que ser um equilíbrio. E acabar tendo muito essa dor e acabar não tratando, tá? Anti-inflamatórios ajudam, mas se você não pensar na sua panturrilha, não vai ajudar. Eu vou, até o final, dar algumas dicas que a gente pode utilizar depois da dança pra gente acabar não ficando com essa panturrilha encurtada, certo? Então eu, Mary, sou uma das que sempre faço esses exercícios depois da dança, porque senão eu, Mary, não danço. Certo? Como prevenir? Então, nos exercícios que eu vou mostrar agora pra vocês. Gente, Mary, esses exercícios que tu vai dar agora, que tu vai mostrar, importante que a gente faça sempre depois da dança? Sim, gente. Uma das coisas que eu sempre falo, com a Paula, que trabalha comigo, me ajudou muito aí nas mentorias, estamos com mais projetos pra vocês, mas a Paula sabe bem disso, ela me ajudou bastante a recuperar o meu pé até hoje. E o que acontece? Não tem como
principalmente quando a gente está falando em fascite plantar, em inflamação da face plantar, e se você já tem um histórico aí de reclamar de dor no seu pé, não tem como você simplesmente ignorar e não trabalhar o pé em todas as práticas da dança do ventre. Não tem como. Você tem que colocar uma rotina de colocar uma atividade tanto de fortalecimento quanto de alongamento, qualquer tipo de atividade que você foque específico no seu pé. Eu, Mary, não entro pra dançar antes de fazer um aquecimento bem feito com o meu pé. Do mesmo jeito que eu, Mary, também não termino de dançar se eu não botar, por exemplo, gelo. É um negócio que me dói muito, até hoje acaba me doendo por dançar demais e acabar tendo aí um comprometimento da minha musculatura e da minha fáscia. Então, gelo, fortalecimento, alongamento depois de dançar são alguns dos casos que a gente vai ver aqui para fascite plantar. Então, como prevenir? Fazendo um fortalecimento muscular. Gravem essa palavra, fortalecimento muscular de panturrilha e uma musculatura, panturrilha não vou repassar de novo porque é essa musculatura que eu passei agora pra vocês. Gastrocnêmio-sóleo, que é a nossa batata da perna, que é esse gordinho da nossa perna, tá? Fortalecimento muscular das musculaturas de panturrilha e principalmente umas outras duas musculaturas que eu vou falar pra vocês. Uma, fibular, longo e curto. Deixa eu me colocar aqui um pouco mais para trás para vocês, para mostrar. Fibular, longo e curto, então, para vocês verem. Aqui meu pé ainda tá inchado, eu tô usando ainda a bota, só dei um tempo agora para ela. Mas para vocês saberem, o fibular é essa musculatura que passa por aqui e por trás e faz o quê? Faz o meu pé acabar não caindo para dentro. Então, quem acaba tendo o pé chato, o pé plano, acaba sendo muito importante a gente fortalecer essa musculatura de fibulares que fica aqui do lado, pra gente conseguir fazer, então, ter uma sustentação do pé de uma forma eficaz pra gente conseguir dançar. Outra musculatura que a gente tem que fortalecer, que é o nosso tibial anterior, que também é muito conhecido por quem anda, corre e tudo mais, que acaba tendo essa queimação na parte da frente. Pois é, esse é o tibial anterior. Muito importante para quem acaba tendo fascite plantar, porque é ele quem vai acabar sustentando esse meu pé para acabar não caindo também e me dando impulso. Então, quando a gente fala, por exemplo, em giros, pulos, salto alto, tudo isso a gente tem que ter essa musculatura, principalmente de panturrilha, muito bem fortalecida. Então, é o seguinte, cuidem muito com essa questão de tudo que é dor vocês têm que alongar, tá? Não é bem assim. Não é porque tem dor tem que alongar. Acaba com isso. Às vezes a gente tem que muito mais fortalecer do que alongar. É uma coisa um pouquinho diferente. Porque o alongamento, se a gente estiver com essa região estremecida, essa região irritada e você fizer um alongamento em cima dessa musculatura que está irritada, o que pode acabar acontecendo com a sua musculatura? Romper. Ou propriamente a fáscia, porque ela já está irritada, ela já está reclamando e você vai e aumenta esse alongamento, aumenta esse estiramento, é bem possível que você acabe gerando uma ruptura aí de fáscia, de tendão ou musculatura, certo? Então, antes de você pensar em alongar, calma, dá uma segurada, porque às vezes não é alongamento que você precisa. Como prevenir, então? Fortalecer. Fortalecer. E depois da atividade, alongar, certo? Tratamento de físio. Se vocês forem para uma fisioterapia para tratar fascite plantar, duas coisas. Eu vou dizer para vocês o que vai acontecer e eu vou dizer pra vocês agora o que vocês têm que pedir. O que vai acontecer? Eles vão fazer o famoso choquinho, que é o TENS, né? Ultrassom, laser e beijos e tchau pra você, tá? Então, só que depois de sei lá quanto tempo, você vai voltar a sentir dor, porque o problema não está na sola do pé, o problema tá na panturrilha. E isso foi comprovado, tá? No meu TCC tá aí pra isso, tem outros
artigos para comprovar, então se vocês quiserem até que eu mande sem problema nenhum, é só me pedir no inbox que eu mando para vocês. Bom, mas o problema está em panturrilha. É muito importante a gente se ligar, nesse caso de bailarinos de dança do ventre tendo fascite plantar, porque infelizmente a gente acaba tendo maior comprovação de casos de fascite plantar em bailarino de dança do ventre, justamente porque acaba não fazendo fortalecimento, uma preparação para essa musculatura aguentar a sobrecarga que a gente tem em cima, e também acaba não fazendo os exercícios finais como alongamento. E outra, não é qualquer tipo de alongamento, são alongamentos específicos para cada caso, certo? Então o tratamento de físio normalmente vai ser esse. Para um tratamento eficaz de fisioterapia, a gente tem que focar em panturrilha. Não vamos esquecer o pé. Mas vai ser feito choquinho de qualquer forma, né? O TENS, a eletroestimulação transcutânea, vai ser feito ultrassom, vai ser feito laser, só que além disso vai ser feito também o quê? Terapias alternativas, como agulhamento, acupuntura, bandagem, ventosa, liberação miofascial instrumental ou na mão mesmo. Então são essas outras coisas que a gente precisa focar um pouco mais. Mary, mas às vezes é mais caro. Sim, mas às vezes você vai passar 30 sessões, que eu já vi gente aí passando 30 sessões, pagando 30 sessões de fisioterapia pra tratar meia boca e depois de alguns meses você voltar. Ou, antes de você ir pra fisioterapia, que não é todo fisioterapeuta que acaba trabalhando assim, você focar em prevenção dentro de sala de aula, tá? Antes de ir pra dança ou depois de voltar da dança também. E o tratamento através da dança vai ser o último tópico de hoje, certo? Vou mostrar pra vocês quais tipos de exercício vocês podem fazer em casa, tá? Depois da dança. Ó, aqui uma figurinha pra vocês. A santa bolinha na sola do pé não é só pra ficar fazendo massagem, tá? A bolinha na face do pé, ela serve para fazer uma liberação miofacial. O que é miofacial? Mio é músculo, facial é fáscia. Então é um descolamento, uma liberação dessa fáscia do músculo. Mary, por que eu preciso descolar a fáscia do músculo? Por um simples motivo. Se a fáscia ela não desliza sobre o músculo, a gente tem muito mais probabilidade de ter contratura muscular ou tensões musculares. Então quem acaba gerando uma tensão ou contratura muscular é a fáscia colada no músculo. Então, tem que liberar a fáscia do músculo. Tem que. E a santa bolinha de tênis, ou bolinha de cachorro, ou uma coisa que eu uso também, às vezes eu não tenho bolinha, eu pego peso, halter, sabe, de academia, e peço para os meus alunos ficarem ali rolando em cima desse halter, que também faz um deslizamento bem bom, ou qualquer coisa que vocês tiverem. Bom, o que normalmente eu faço depois? Isso pra antes da dança é ótimo. A liberação miofascial antes da dança é maravilhoso. Agora, depois da dança, eu posso utilizar essa mesma técnica de liberação miofascial com uma garrafa de água ali de 500 ml, 300, 500 ml, com gelo, congelada. Então, pega essa água, bota no freezer, deixa congelar para você utilizar depois da prática, não só do show, né? Depois da prática da dança do ventre. Se você tem dor na sola do pé, você vai adorar. Vai ser um baita alívio. Eu faço isso sempre depois de praticar pra melhorar, então, essa dor da sola do pé. Aí a gente vai para alongamento. Essa imagem número 2 é o alongamento. Sabe o que eu fazia com as minhas alunas? Quem é minha aluna aí antiga vai saber. Eu fazia esse alongamento com o próprio lenço de quadril. Eu pegava o lenço de quadril, esse que a gente usa na cintura, deitada lá no final da aula, eu pegava e colocava no pé e puxava lá na ponta. Então eu deitava no colchonete, eu botava o lenço de quadril na ponta do meu pé e puxava essa perna toda alongando. Então é ótimo pra gente fazer e pra principalmente prevenir. Pra gente acabar não tendo, então, um aumento de tensão, tanto na fáscia quanto na panturrilha. Pode pegar um casaco, pode pegar qualquer coisa de tecido, ou até
o lenço de quadril para puxar. Então aí você faz um alongamento, não precisa ter degrau, não precisa ter nada. Só precisa ter alguma coisa para puxar. E o número 3, que é o fortalecimento. Então a mesma coisa, a gente pode pegar um tecido, eu normalmente faço com uma toalha, de botar a toalha no chão e ó, com o calcanhar encostado e puxando a ponta dos dedos, ó, puxando essa toalha, puxando, até chegar na parte da frente da toalha e não ter mais o que puxar. Feito isso, vai empurrar a toalha para ela voltar e estender. Então, são 4 exercíciozinhos bem simples que a gente pode fazer com qualquer coisa, estando em casa, ou estando em sala de aula, ou estando numa clínica de fisioterapia. Vocês podem fazer isso sem problema nenhum. Mas é claro, como eu falei pra vocês, a gente precisa ter, no mínimo, um pouquinho de conhecimento pra gente acabar não fazendo as coisas erradas numa situação errada, tá? Por exemplo, se eu tiver um esporão de calcânio e utilizar uma liberação miofacial, principalmente no calcanhar, vai piorar a minha situação de esporão de calcânio. Então, por isso que vocês têm que também pensar direitinho pra saber se é mesmo fascite plantar e não achar assim, eu acho que é, então vou falar o que a Mary mandou na live. Não é bem assim, gente. Estamos falando de saúde. A gente tem que ter comprovação que é isso aqui ou não, certo? Bom, deixa eu pegar uma outra aqui pra vocês. Ó, outra coisa que eu gosto bastante de utilizar, vocês sabem que eu ministro cursos de kinesiotaping, que é a bandagem funcional, bandagens rígidas e funcionais, tá? Eu gosto muito da utilização da bandagem rígida, que é essa bandagem aqui. Pode ser feito, Mary, isso aí não é esparadrapo? Parece muito, mas não é, tá? Mas pode ser feito com esparadrapo sem problema nenhum, que dá o mesmo efeito. Então, usando esparadrapo para melhorar a questão da fascite plantar. Na utilização, é claro, Mary, quem é que vai fazer com bandagem? Profissionais capacitados para fazerem, tá? Para colocarem. Vocês não vão pegar na internet, comprar bandagem e botar, porque não vai adiantar. Tem toda uma teoria por trás. Mas normalmente a gente usa essas técnicas alternativas, como uma bandagem funcional, uma bandagem rígida, para tirar essa tensão da sola. Então, justamente onde a gente tem dor, a gente acaba tirando essa pressão, tirando essa tensão e subindo esse nosso arco. Isso tudo com a bandagem rígida. Então, olha só que legal, né? A gente tem diversas possibilidades aí que a gente pode executar para melhora, então, da nossa dor de fáscia plantar. Bom, estamos chegando no fim. Como é que é a dança, Mary? Então, como é que a dança ela pode nos ajudar a melhorar, então, essa questão de fascite plantar ou a dor, né, que a gente tenha por causa da fascite? A gente tem 2 casos. Um caso, primeiro, tenho dor, não tá passando, né? Tenho como utilizar a própria dança como melhora nessa dor? Tenho. Uma dica que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte: cuidem pra quando vocês estiverem dançando e você ter essa dor, pra dançar com um sapato confortável antes de qualquer coisa. Então, primeiro, vê se você está com um sapato, um tênis, um calçado bom pra você poder dançar, que não te gere tanto impacto. Ou seja, tenho dor, não vou dançar descalço, tá? Outra, Mary, tenho dor, tenho a inflamação, posso dançar de salto? Pode, mas depois quem vai sofrer adiante é você, tá? E se você tem a obrigação de dançar de salto, porque você dança fora, aí você pode utilizar essas figurinhas que eu mostrei ali pra vocês de alongamento, fortalecimento e liberação miofascial, que ajuda. Mas quero utilizar a dança para melhorar a minha questão de fascite plantar. Mary, me ajuda, como que eu posso resolver isso aí? Vem comigo que eu te ajudo. E acabar e me tirar minhas muletas daqui. Tudo bem, eu vou quicando ali pra trás. Mas é o seguinte, a gente tem alguns causos, tá? Ó, esse meu pé é o ruim, tá? Então, ignorem.
Bom, a gente tem alguns casos que a gente pode fazer para melhora da fascite, tá? Sempre quando a gente for falar em 8 maia, a gente tem a utilização principalmente do nosso tornozelo. Eu não vou mexer com esse aqui, tá? Sempre pensem nesse aqui. Esse lado aqui não existe. Eu sempre vou mexer com o meu tornozelo. Então, se eu tô levando o meu pé de um lado pro outro, ó, eu tenho essa ativação. Quem faz essa ativação no meu pé e no meu tornozelo é o meu fibular. Então, é essa musculatura que eu mostrei aqui pra vocês, que fica do lado, passa por trás e sobe. Esse fibular é quem vai estabilizar o meu tornozelo. E utilizando o 8 maia tanto para cima quanto para baixo, a gente tem a utilização da ativação muscular de fibulares, gastrocnêmio e sóleo. Outra coisa que a gente pode usar, principalmente, meia ponta, média, baixo. Utilizar esses 3 níveis de ponta, super alta, média e baixa. Utilizando isso, a gente acaba, querendo ou não, malhando essa nossa musculatura e essa nossa fáscia. Então, a gente não trabalha só com o pé no chão. A gente trabalha em ponta, meia e com o pé todo. Isso acaba gerando um alongamento e um trabalho dessa nossa musculatura com a fáscia do nosso pé, que acaba melhorando e ajudando nessa condição da fascite plantar, certo? Bom, principalmente, agora outra coisa que a gente não se liga, né? A sustentação, aqui ó, eu estou em meia ponta, tá? Quem faz essa musculatura, ó, eu me manter suspensa, sustentando aqui em cima, é toda a minha cadeia lateral, principalmente de perna. Ou seja, glúteo médio. Então, deixa eu voltar. A gente volta para a questão novamente do glúteo médio. Novamente, meu glúteo médio, ele tem que ter uma força, ele tem que ter uma sustentação, um preparo para eu conseguir fazer os meus movimentos de dança sem doer meu pé. Vocês sabiam disso? Então, o meu glúteo médio, ele também tá muito envolvido nisso aí. Então, todos os movimentos da dança que a gente trabalha, tornozelo, ponta alta, meia ponta e baixa, a gente tá querendo ou não trabalhando e fortalecendo e também alongando a nossa face e nosso tornozelo. E panturrilha também. E lembrar, é claro, depois de fazer a prática da dança do ventre, tanto aula quanto show, quanto qualquer coisa, vocês têm que pensar no pé de vocês. Porque o pé é a base de tudo. Então, se o nosso pé ele não tá preparado para sustentar tudo que a gente tem, né, dentro da dança, a gente não vai conseguir fazer os nossos movimentos de forma adequada. A gente vai acabar compensando, né, gerando compensação de movimento e acabar aí tendo um problema maior como uma ruptura de fáscia, tá? Então, espero que tenha sido claro para vocês a live. Eu gosto muito de falar sobre fascite plantar. Com certeza é meu tema favorito, porque foi o que me levou para fazer a faculdade de fisioterapia e o que me levou também a trabalhar com o que a gente vem fazer toda terça e quinta aqui, que é ver um pouco da dança do ventre através dos olhos da fisioterapia e pensar em como que a dança pode ajudar no nosso corpo e como que a gente pode ajudar a dança, certo? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até quinta-feira. Quinta-feira temos mais um Mary Me Ajuda. Se vocês tiverem alguma ideia de tema, pode me mandar que eu organizo pra vocês, certo? Um super beijo e até quinta.